Alexandre Henrique estava acostumado a chegar em casa sempre depois das 9 da noite, quando todos já dormiam. Naquele dia, porém, a reunião com investidores no centro de São Paulo terminou mais cedo que o esperado. Decidiu ir direto para casa, sem avisar ninguém. Ao abrir a porta de entrada da mansão no Morumbi, Alexandre parou na soleira e não conseguiu processar o que seus olhos viam. Ali no meio da sala de estar, estava Lúcia, a empregada doméstica de 28 anos, ajoelhada no chão molhado com um pano na mão. Mas não era isso que o deixou paralisado. Era a cena ao seu lado. Seu filho Mateus, de apenas 4 anos, estava de pé com suas pequenas muletas roxas, segurando um paninho de cozinha e tentando ajudar a jovem a limpar o chão. "Tia Lúcia, eu posso limpar essa parte aqui", dizia o menino loiro, esticando o bracinho com dificuldade. "Calma, Mateus. Você já me ajudou muito hoje. Que tal sentar ali no sofá enquanto eu termino?", respondia Lúcia com uma voz suave que Alexandre nunca havia escutado antes. "Mas eu quero ajudar. Você sempre diz que somos um time", insistia o menino, tentando manter melhor o equilíbrio nas muletas. Alexandre ficou ali parado, observando a cena sem ser notado. Havia algo naquela interação que o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Mateus estava sorrindo, algo que o empresário raramente via em casa. "Tá bom, meu pequeno ajudante, mas só mais um pouquinho, viu?", disse Lúcia, aceitando a ajuda do menino. Foi nesse momento que Mateus viu o pai parado na porta. Seu rostinho se iluminou, mas havia uma mistura de surpresa e medo em seus olhos azuis. "Papai, você chegou cedo", exclamou o menino, tentando se virar rapidamente e quase perdendo o equilíbrio. Lúcia se levantou assustada, deixando cair o pano no chão. Limpou as mãos rapidamente no avental e baixou a cabeça. "Boa noite, senhor Alexandre. Eu não sabia que o senhor... Perdão, já estava terminando a limpeza", gaguejou ela, claramente nervosa. Alexandre ainda estava processando a cena. Olhou para seu filho, que segurava o paninho, e depois para Lúcia, que parecia querer desaparecer. "Mateus, o que você está fazendo?", perguntou Alexandre, tentando manter a voz calma. "Tô ajudando a tia Lúcia, pai, olha só." Mateus deu uns passos bambos em direção ao pai, orgulhoso. "Hoje eu consegui ficar em pé sozinho por quase 5 minutos." Alexandre olhou para Lúcia buscando uma explicação. A empregada continuava de cabeça baixa, torcendo as mãos nervosamente. "5 minutos?", repetiu Alexandre surpreso. "Como assim?" "A tia Lúcia me ensina exercícios todos os dias. Ela diz que se eu praticar bastante, um dia vou poder correr como as outras crianças", explicou Mateus com entusiasmo. O silêncio pesou no ambiente. Alexandre sentia uma mistura de emoções que não conseguia identificar. Raiva, gratidão, confusão. Voltou a olhar para Lúcia. "Exercícios?", questionou ele. Lúcia finalmente levantou a cabeça, seus olhos castanhos cheios de medo. "Senhor Alexandre, eu só estava brincando com o Mateus. Não quis fazer nada de mal. Se o senhor quiser, eu posso..." "Tia Lúcia", interrompeu Mateus, se movendo rapidamente para ficar entre os dois adultos. "Pai, a tia Lúcia é a melhor. Ela não desiste de mim quando eu choro porque dói. Ela diz que sou forte como um guerreiro." Alexandre sentiu algo apertar em seu peito. Quando foi a última vez que havia visto seu filho tão animado? Quando foi a última vez que havia conversado com ele por mais de 5 minutos? "Mateus, vai para o seu quarto. Preciso conversar com a Lúcia", disse Alexandre, tentando soar firme, mas gentil. "Mas pai..." "Agora, Mateus." O menino olhou para Lúcia, que lhe deu um sorriso encorajador e fez sinal de que estava tudo bem. Mateus saiu mancando com suas muletas, mas antes de desaparecer na escada, gritou: "A tia Lúcia é a melhor pessoa do mundo. E você, já teve alguém especial assim na sua vida? Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo." Alexandre e Lúcia ficaram sozinhos na sala. O empresário se aproximou, notando pela primeira vez que a empregada tinha manchas de umidade nos joelhos da calça azul e que suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar o chão. "Desde quando isso acontece?", perguntou ele. "Senhor?" "Os exercícios. Desde quando você faz exercícios com o Mateus?" Lúcia hesitou antes de responder. "Desde que comecei a trabalhar aqui, senhor. Faz uns 6 meses. Mas eu juro que nunca deixei de fazer meu serviço por causa disso.
Faço os exercícios com ele durante minha hora de almoço ou depois de terminar tudo. Você não recebe extra por isso, observou Alexandre. Não, senhor. E não estou pedindo nada. Eu gosto de brincar com o Mateus. Ele é um menino especial. Especial? Como assim? Lúcia pareceu surpresa pela pergunta. Como assim, senhor? Você disse que ele é especial. Especial como? Ah! Lúcia sorriu pela primeira vez desde que Alexandre havia chegado. Ele é determinado, senhor. Mesmo quando os exercícios são difíceis e ele quer chorar, não desiste. E tem um coração enorme. Sempre se preocupa se eu tô cansada, se tô triste. É um menino muito carinhoso. Alexandre sentiu de novo aquela pressão no peito. Quando foi a última vez que havia parado para notar essas qualidades em seu próprio filho? E os exercícios? Como você sabe o que fazer? Continuou Alexandre. Lúcia baixou a cabeça novamente. Eu tenho experiência com isso, senhor. Que tipo de experiência? Houve uma longa pausa. Lúcia parecia estar lutando internamente sobre o que dizer. Meu irmão mais novo, Carlos, ele nasceu com problemas nas pernas. Passei toda a minha infância levando ele para fisioterapia, aprendendo exercícios, ajudando ele a andar. Quando vi o Mateus, não consegui ficar parada vendo ele triste. Triste? Senhor, com todo respeito, o Mateus fica muito sozinho. A senhora Gabriela sempre está ocupada com as amigas e o senhor trabalha muito. Então pensei que talvez eu pudesse ajudar, completou Alexandre. Sim, senhor. Mas se o senhor não quiser que eu faça isso, eu paro agora mesmo. Eu só queria... O que você queria, Lúcia? Ela levantou o olhar e, pela primeira vez, Alexandre viu determinação em seus olhos. Queria que ele sorrisse mais, senhor. Uma criança deveria sorrir todos os dias. Alexandre ficou em silêncio por um momento. Pensou em quantas vezes havia visto Mateus sorrir nas últimas semanas. Não conseguiu lembrar de nenhuma. Onde está a Gabriela? Perguntou ele. A senhora saiu para jantar com as amigas. Disse que voltaria tarde. E você ficou aqui com o Mateus? Sim, senhor. Ele jantou, tomou banho, fizemos os exercícios e eu estava terminando de limpar porque ele derrubou o suco na sala. Quis me ajudar a limpar. Alexandre olhou ao redor da sala, notando pela primeira vez como tudo estava impecável. Os móveis brilhavam. Não havia um grão de poeira em lugar nenhum, e até as plantas pareciam mais vivas. Lúcia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que você trabalha como empregada doméstica? A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Como assim, senhor? Você claramente tem conhecimento de fisioterapia, é boa com crianças, é dedicada. Por que não trabalha na área da saúde? Lúcia sorriu com tristeza. Porque não tenho diploma, senhor. Aprendi tudo cuidando do meu irmão, mas isso não conta para nada oficial. E preciso trabalhar para sustentar minha família. Sua família? Minha mãe e meu irmão Carlos. Ele tem 16 anos agora, estuda de manhã e trabalha à tarde numa lojinha. Minha mãe faz faxina em escritório à noite. A gente se vira como pode. Alexandre sentiu uma estranha mistura de admiração e vergonha. Ali estava uma jovem de 28 anos, trabalhando duro para sustentar a família e ainda encontrando tempo e energia para cuidar de seu filho com amor e dedicação. E você nunca pensou em estudar? Fazer um curso de fisioterapia? Lúcia riu, mas não havia alegria naquele som. Com que dinheiro, senhor? Com que tempo? Eu saio de casa às 6 da manhã, pego 2 ônibus para chegar aqui às 7h30. Trabalho até às 6 da tarde. Pego 2 ônibus de volta, chego em casa às 8. Ajudo meu irmão com o dever de casa, faço jantar e quando vou dormir já é quase meia-noite. Final de semana faço faxina em outras casas para ganhar um extra. Tá curtindo a história? Deixa aquele like para fortalecer e comenta aí. Você conhece alguém que se sacrifica assim pela família? Alexandre ficou calado, absorvendo aquela informação. Não tinha ideia da vida da empregada, além das 8 horas que ela passava em sua casa. Lúcia, posso ver os exercícios que você faz com o Mateus? Agora, senhor. Se for possível. Lúcia hesitou. Ele já está de pijama, senhor. E geralmente fazemos os exercícios de manhã, antes das aulas online dele. De manhã? Sim, senhor.
Chego às 7h30, preparo o café do Mateus e enquanto vocês ainda estão dormindo, fazemos uma sessão de exercícios no jardim. Depois ele toma banho, toma café e fica pronto para as aulas. Alexandre se deu conta de que não sabia nada sobre a rotina de seu próprio filho. Ele saía de casa às 7 da manhã e chegava sempre depois das 9 da noite. Fins de semana, geralmente estava no escritório em casa, ou saía para reuniões de negócios. E ele gosta desses exercícios? Adora, senhor. No começo era difícil porque doía, mas agora ele mesmo pede para fazer. Ontem ele conseguiu ficar em pé sem as muletas por quase 3 minutos seguidos. 3 minutos? Alexandre arregalou os olhos. Mas o fisioterapeuta disse que isso ainda ia demorar meses, Lúcia corou. Talvez o Mateus esteja mais motivado agora, senhor. Motivado? Porque ele quer impressionar. Ela hesitou. Quer impressionar o senhor também. Quer me impressionar. Ele sempre fala do senhor, senhor Alexandre. Diz que quando conseguir andar bem, vai poder trabalhar com o senhor quando crescer. Diz que quer ser igual ao pai. Alexandre sentiu os olhos marejarem. Não tinha ideia de que Mateus pensava nele dessa forma. Nesse momento, ouviram passos na escada. Era Mateus descendo devagar com suas muletas. Pai, você ainda está aqui? Disse aliviado. Mateus, você deveria estar dormindo, disse Alexandre, mas sem tom de bronca. Não consegui dormir. Fiquei pensando, você não vai mandar a tia Lúcia embora, vai? A pergunta pegou Alexandre de surpresa. Por que você acha que eu mandaria ela embora? Porque você estava sério quando mandou eu subir. E a mamãe sempre fica brava quando as empregadas fazem coisas que ela não mandou. Alexandre olhou para Lúcia, que havia voltado a baixar o olhar. Mateus, vem cá, disse Alexandre, se ajoelhando para ficar na altura do filho. O menino se aproximou apoiado nas muletas. Você gosta da Lúcia? Muito. Ela é minha melhor amiga. Por que ela é sua melhor amiga? Mateus pensou um momento. Porque ela brinca comigo, me escuta quando eu falo e nunca tem pressa quando eu demoro para fazer as coisas. E ela acredita que eu vou poder andar igual às outras crianças. E eu também sou seu amigo? Perguntou Alexandre, sentindo o coração apertado. Mateus hesitou, e Alexandre viu no rosto do filho uma tristeza que o cortou como uma faca. Você é meu pai, não meu amigo, disse Mateus baixinho. Pais são importantes, mas amigos são os que ficam com a gente. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Lúcia, que também estava visivelmente emocionada. Mateus, eu gostaria muito de ser seu amigo também. Sério? Os olhos de Mateus brilharam. Muito sério. Então você tem que brincar comigo, escutar minhas histórias e vir ver meus exercícios com a tia Lúcia. Alexandre sorriu, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Combinado. Amanhã de manhã quero ver esses exercícios. De verdade? Mateus pulou de alegria, quase perdendo o equilíbrio. Tia Lúcia, ouviu? O papai vai ver nossos exercícios. Lúcia sorriu, mas Alexandre notou preocupação em seus olhos. Senhor Alexandre, o senhor não costuma estar em casa de manhã? Amanhã vou estar, disse Alexandre com firmeza. Na verdade, acho que preciso reconsiderar algumas prioridades. Mateus abraçou o pai, ainda apoiado nas muletas. Pai, agora tenho 2 melhores amigos, você e a tia Lúcia. Alexandre abraçou o filho, sentindo um amor tão forte que quase o sufocou. Como havia permitido que esse menino maravilhoso escapasse de sua vida? Na manhã seguinte, Alexandre se acordou às 6h30. Tomou banho, se vestiu com roupa casual, algo que raramente fazia durante a semana, e desceu para a cozinha. Lúcia já estava lá preparando o café da manhã. Bom dia, Lúcia, disse ele, surpreendendo a empregada. Bom dia, senhor Alexandre. O senhor acordou cedo hoje. Hoje é um dia especial. Cadê o Mateus? Ainda está dormindo, senhor. Geralmente acorda às 7h30. E que horas vocês fazem os exercícios? Às 8, senhor. Depois que ele toma café. Alexandre olhou o relógio. 7h15. Posso ajudar em alguma coisa? Lúcia pareceu surpresa. Senhor, o café da manhã. Posso ajudar a preparar? Ah, claro, senhor. O Mateus gosta de panqueca às segundas. Panqueca? Eu não sabia disso. Lúcia sorriu.
Ele diz que precisa de energia extra para começar a semana com os exercícios. Alexandre observou Lúcia preparar a massa das panquecas, notando o cuidado com que ela fazia tudo. Não estava só preparando comida, estava preparando algo especial para Mateus. Lúcia, posso te perguntar uma coisa? Claro, senhor. Por que o Mateus é tão importante para você? Lúcia parou de mexer a massa e pensou um momento. Senhor Alexandre, quando eu era criança, via meu irmão Carlos sendo rejeitado pelas outras crianças por causa das dificuldades dele. Via a tristeza nos olhos dele quando queria brincar, mas não conseguia acompanhar. Quando olho para o Mateus, vejo o mesmo olhar que o Carlos tinha quando era pequeno. E o que você fazia pelo seu irmão? Eu era a melhor amiga dele. Inventava brincadeiras que ele pudesse participar, animava ele a tentar coisas novas, comemorava cada pequena vitória dele como se fosse a maior conquista do mundo. E funcionou? Lúcia sorriu, e Alexandre viu o orgulho em seus olhos. Funcionou. Hoje o Carlos está no 2º ano do ensino médio, trabalha, ajuda a sustentar a família. É uma das pessoas mais determinadas que conheço. Ainda tem limitações, mas nunca deixa isso impedir ele de viver. E você quer o mesmo para o Mateus? Eu quero que ele seja feliz, senhor Alexandre. Quero que ele acredite que pode conseguir qualquer coisa. Porque com a família privilegiada que tem, com todo o amor e apoio que vocês podem dar, ele pode ir muito mais longe do que meu irmão jamais sonhou. Nesse momento, Mateus apareceu na cozinha, ainda de pijama e com suas muletas. Papai! Gritou surpreso. Você não foi trabalhar? Bom dia, campeão. Hoje vou ficar aqui para ver seus exercícios, lembra? Mateus sorriu de orelha a orelha. Sério mesmo? Você vai ver como eu sou forte. Durante o café da manhã, Alexandre observou a interação entre Mateus e Lúcia. Conversavam como velhos amigos, rindo de piadas internas, planejando os exercícios do dia. Mateus estava radiante, falando sem parar sobre as coisas que queria mostrar para o pai. Às 8 em ponto saíram para o jardim. Gabriela havia descido também e estava observando da janela da cozinha. Alexandre notou que ela parecia curiosa para ver como ele reagiria aos exercícios. Tá bom, Mateus, disse Lúcia estendendo uma esteira no gramado. Vamos começar com o alongamento. Durante 30 minutos, Lúcia guiou Mateus através de diferentes atividades. Caminhadas com as muletas, exercícios de fortalecimento das pernas, práticas de equilíbrio. Alexandre ficou impressionado com o conhecimento dela e com a paciência infinita que demonstrava. Quando terminaram, Mateus estava cansado, mas feliz. Tia Lúcia, amanhã posso tentar 45 segundos sem as muletas? Claro, mas agora vamos tomar banho e se preparar para as aulas online. Pai, você vai estar aqui amanhã também? Alexandre olhou para Lúcia e depois para o filho. Vou estar. Na verdade, estava pensando, que tal se eu ficasse aqui todas as manhãs para ver seus exercícios? Mateus abraçou o pai com tanta força que quase o derrubou. Sério? Todos os dias? Todos os dias? E aí tá emocionado também? Se essa história tá mexendo com você, compartilha com alguém que precisa ver isso. Naquela tarde, depois que Mateus terminou as aulas online, Alexandre chamou Lúcia para uma conversa particular no escritório. Lúcia, quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta, senhor? Quero que você se torne a acompanhante terapêutica oficial do Mateus. Lúcia arregalou os olhos. Senhor, Você tem conhecimento de fisioterapia, tem uma conexão especial com meu filho e ele confia em você completamente. Eu gostaria de formalizar isso. Mas, senhor, eu não tenho diploma. Isso a gente resolve. Você gostaria de fazer um curso de fisioterapia? Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Alexandre, isso seria um sonho, mas não tenho como... Se eu pagasse o curso, você faria? O senhor pagaria meus estudos. Pagaria o curso, os livros, o transporte, e você continuaria recebendo seu salário normalmente. Na verdade, aumentaria seu salário, já que suas responsabilidades seriam maiores. Lúcia começou a chorar. Senhor Alexandre, eu não sei o que dizer. Diga que sim, o Mateus precisa de você, e você merece ter a oportunidade de estudar o que ama. Mas e o trabalho da casa? As outras tarefas? Vamos contratar outra pessoa para as tarefas domésticas.
Seu foco seria exclusivamente o Mateus. Lúcia não conseguia parar de chorar. Por que o senhor está fazendo isso? Porque ontem à noite eu percebi que quase perdi a chance de conhecer meu próprio filho. E hoje de manhã eu vi que você está dando para ele algo que eu não soube dar: esperança e confiança. Quero que você continue fazendo isso, mas de forma oficial e reconhecida. Nos dias que seguiram, a rotina da casa mudou completamente. Alexandre começou a sair de casa mais tarde, participando dos exercícios matutinos de Mateus. Cancelou várias reuniões para estar presente nos momentos importantes do filho. Mateus estava radiante com a presença do pai. Seus progressos nos exercícios aceleraram, motivado pela atenção que estava recebendo. Em uma semana conseguiu ficar 1 minuto inteiro sem as muletas. Em 2 semanas conseguiu dar 5 passos seguidos sem apoio. Algumas semanas depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Durante os exercícios matutinos, Mateus conseguiu algo extraordinário. Soltou as muletas e caminhou 8 passos até chegar ao pai. "Pai, eu andei sozinho", gritou Mateus, se jogando nos braços de Alexandre. Alexandre chorava de emoção. "Você conseguiu, campeão, você conseguiu mesmo." Lúcia também chorava, orgulhosa do progresso de Mateus. "Tia Lúcia, você viu? Eu andei." "Vi sim, meu guerreiro, você é incrível." Gabriela tinha saído correndo da casa quando ouviu os gritos e chegou a tempo de ver Mateus dar mais alguns passos sem apoio. "Meu Deus, Mateus!" chorou abraçando o filho. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, Alexandre e Gabriela conversaram sobre as mudanças que estavam acontecendo. "Alexandre, preciso te confessar uma coisa", disse Gabriela. "O quê?" "Eu estava pensando em me separar de você." Alexandre sentiu o mundo desabar. "O quê?" "Eu me sentia sozinha, Alexandre. Sentia que estava criando o Mateus sozinha enquanto você vivia para o trabalho. Não aguentava mais. E agora vejo um homem diferente. Vejo o pai que sempre quis que você fosse, o marido com quem me casei, mas preciso saber se isso vai durar." Alexandre pegou a mão da esposa. "Gabriela, eu quase perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida por causa do trabalho. Isso não vai acontecer de novo, eu prometo." Epílogo. 2 anos depois. O Centro de Terapia Infantil, Esperança e Movimento, estava sendo inaugurado. Era um lugar moderno, colorido, com equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais dedicados. Lúcia, já formada em fisioterapia, com especialização em pediatria, era a diretora terapêutica. Mateus, com 6 anos e andando normalmente, estava na inauguração como convidado especial. Havia se tornado o símbolo do centro, inspirando outras crianças com sua história de superação. "Tia Lúcia", disse Mateus correndo até ela no dia da inauguração, "você conseguiu, tem seu próprio lugar para ajudar as crianças." "Consegui, meu guerreiro. E sabe quem me inspirou a nunca desistir?" "Quem?" "Um menininho valente que me ensinou que quando a gente acredita e trabalha duro, os sonhos viram realidade." Alexandre observava a cena com orgulho. Sua empresa agora tinha um novo foco. Além dos negócios tradicionais, havia criado uma divisão de responsabilidade social que apoiava projetos como o Centro de Terapia. No jardim da família Henrique, onde tudo havia começado, 4 pessoas que o destino uniu de forma inesperada se abraçavam, sabendo que suas vidas haviam sido transformadas para sempre por um encontro aparentemente casual. E assim, o que começou como uma simples chegada antecipada em casa se transformou na mais bela lição sobre família, amor e o poder transformador de enxergar o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mesmas ainda não conseguem ver. E então, o que achou dessa história emocionante? Deixa nos comentários se você também acredita que Alexandre tomou a decisão certa. Me conta de onde você está assistindo e se conhece alguém que passou por algo parecido. Se tocou seu coração, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por ficar até o final comigo. Até a próxima.